Agora vamos falar rapidamente sobre a justificativa. Muitos projetos de pesquisa e até editais de seleção exigem justificativa de pesquisa. O que é a justificativa? Ela é pura e simplesmente uma justificativa. Olha só que surpreendente. Ela é um texto argumentativo em que você vai defender a importância da sua pesquisa. Ou seja, na justificativa você tem que falar que a sua pesquisa é super importante, ela vai contribuir aí para a humanidade, contribuir para a ciência, e você vai defender, você vai ser uma espécie de advogado da sua própria pesquisa, mostrando por que a universidade deve te aceitar com aluno, por que ela deve te dar uma bolsa, por que ela deve te dar um financiamento de pesquisa, pagar suas viagens, pagar material de laboratório, pagar, enfim, o que você está pretendendo aí para fazer na sua pesquisa. Vamos lembrar que mesmo que você não pague a sua universidade, ela custa dinheiro. O espaço que você vai ter na sala de aula custa dinheiro, a energia, sala de pesquisa, as bibliotecas, tudo isso custa dinheiro e você tem que dar um bom motivo para as pessoas te darem esse suporte. E você vai defender isso aqui justamente na seção de justificativa. Existem dois tipos de justificativa: a justificativa social e a justificativa teórica. Tá bem? O que é a justificativa social? É a argumentação que a sua pesquisa vai ter um impacto positivo na sociedade. Então você vai argumentar que a sua pesquisa vai resolver um problema social, no caso aqui pensando nas ciências sociais. No caso de uma pesquisa médica, por exemplo, é mais simples. Você pode falar, estou aqui desenvolvendo um tratamento para uma doença. Então a importância social disso é um tanto quanto óbvia. Nas ciências sociais, às vezes não é tão óbvio, então você deve... na verdade, as ciências sociais varia um pouco. Por exemplo, aquelas pessoas que pesquisam sobre violência, violência contra a mulher, ou então sobre pobreza, educação, saúde, pelo ponto de vista das ciências sociais. Tudo isso você vai argumentar que a sua pesquisa vai, por vias diretas ou indiretas, ajudar a resolver algum problema social. Então você está pesquisando sobre política de educação, então você vai dizer que a sua pesquisa vai ajudar a melhorar a educação do país. Você está falando sobre violência, então você vai dizer que a sua pesquisa vai ajudar a reduzir a violência. De alguma forma, não precisa ser uma coisa direta, pode ser uma coisa indireta. Por exemplo, quando você tenta verificar as origens sociais da violência. Isso vai indiretamente contribuir de alguma maneira, você não precisa nem dar todos os caminhos, mas você vai argumentar que compreender melhor por que os crimes ocorrem vai ajudar a gente a evitar os crimes. Ou então, pesquisa sobre relações internacionais, você está pesquisando sobre conflitos. A ideia é que a sua pesquisa vai ajudar a evitar conflitos, conflitos civis, guerras entre países, coisas do gênero. Então, é um tema muito recorrente nas relações internacionais. Então, isso tudo vai na linha de justificativa social. E a justificativa teórica? A justificativa teórica, você vai argumentar que a sua pesquisa vai contribuir para o desenvolvimento da ciência na sua área. Você está dizendo, olha, a minha pesquisa ela vai adicionar aquilo que eu falei, né, de um passo a mais. Vamos cobrir algumas lacunas, nós vamos desenvolver a teoria científica, ou eventualmente corrigir. A gente pode falar, olha, melhorar indicadores, melhorar teorias, melhorar dados, ou então conseguir dados novos, formular novas teorias, novas evidências que vão corroborar algumas teses, refutar outras, enfim, você vai argumentar que a sua pesquisa vai ter uma importância para desenvolver o nosso conhecimento científico de determinada área. Isso é a importância teórica da sua questão. Uma boa justificativa vai ter os dois tipos de justificativa, sabe? Vai ter tanto uma justificativa social quanto uma justificativa teórica. Eu vejo, pela experiência, e os livros de metodologia, inclusive, falam sobre isso, às vezes o forte do projeto é a justificativa social. Por exemplo, a pesquisadora está tentando descobrir lá sobre
desigualdade da mulher no mercado de trabalho, e vai argumentar como isso é um problema relevante, que afeta as mulheres, etc, etc. Mas você não, mesmo que o forte do seu projeto seja a questão social que ele envolve, não deixe de dar uma atenção para a questão teórica. Tá? E o mesmo vale para aqueles projetos que são basicamente teóricos. Por exemplo, a pessoa lá vai querer, o pesquisador ele vai pesquisar como que a interpretação sobre o papel do Estado se difere entre duas grandes linhas teóricas. Tipo, uma pesquisa absolutamente teórica. Não deixe de dar alguma atenção para a questão social envolvida, tá bem? Então, é o que a gente normalmente defende, né? Tenha pelo menos um pouco das duas justificativas. E a justificativa será tão bem feita quanto mais eficaz ela for em cumprir o seu papel, que é provar para a banca, banca de seleção, banca de qualificação, banca de defesa, ou para o leitor em geral, que vai ir na biblioteca e pegar o seu trabalho para ler, ele tem que sair convencido que realmente o seu trabalho é muito importante. E ele deve ser importante mesmo, não tem que ser simplesmente oratória. Você tem que realmente se esforçar de fazer um trabalho que seja tanto socialmente quanto teoricamente relevante, tá bem? E deixar isso bem argumentado nessa sessão.